Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje o tema do nosso vídeo é frutos. Vamos falar sobre dois tipos de frutos. O primeiro é o fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 23. Vamos lá? A Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Veja que a gente não precisa ficar seguindo um monte de regras, princípios, normas humanas, regras às vezes cabidas que igrejas ou pessoas querem nos impor. Quando a gente anda nisso aqui, quando a gente anda no Espírito, que é a forma como Deus se move, como Deus age, como Ele se manifesta, se a gente agir dessa forma, a gente não precisa se preocupar com o que a gente não pode fazer. Porque naturalmente, quando a gente anda no fruto do Espírito, quando a gente está alinhado com Deus, a gente sabe o que deve e o que não deve fazer. E aos poucos a gente vai deixando para trás as obras da carne, porque não tem como a gente andar no fruto do Espírito e andar nas obras da carne. Vamos ver o que são as obras da carne? Também aqui em Gálatas 5, de 19 até 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que eu já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Veja que essas obras, conforme a gente vai andando no fruto do Espírito, de pouco em pouco elas vão sendo deixadas para trás. Deus não vai de uma vez só acusar, apontar o dedo e te julgar e falar, olha, você faz tudo isso e você mude agora, e um passe de mágica você simplesmente vai mudar. Não, existe um processo para cada coisa, né? Aos poucos o Espírito Santo vai convencendo o nosso espírito, né, da verdade, da justiça, do juízo, vai nos convencendo que aquelas condutas que a gente fazia não se adequa ao nosso novo estilo de vida de filhos de Deus, e de pouco em pouco a gente vai se libertando de todas essas condutas e vivendo e andando cada vez mais no fruto do Espírito. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, que muitas pessoas acham que fluir nos dons espirituais, né, que são vários, aqui a gente não vai entrar nesse assunto que é muito, daria um outro vídeo, né, muito profundo. Alguns dos dons espirituais é você ter o dom de cura, você orar por pessoas enfermas, enfermidade física ou emocional, ou você orar pela libertação daquela pessoa, né, de demônios, e a pessoa ser liberta, a pessoa ser curada, porque o dom Deus dá a cada pessoa para ela utilizar em favor do outro, para que o outro seja abençoado, curado. Então, muitas pessoas acham que uma pessoa é super espiritual, ou ela anda em santidade, ou anda no fruto do Espírito, simplesmente porque ela flui nesses dons. Mas isso não é verdade. Tem muitas pessoas que se dizem de Deus, que elas conseguem fluir nesses dons espirituais, manifestam a graça e o favor de Deus sobre a vida de outros, porém o caráter deles é reprovável. Tem muitas falhas de caráter, muitas coisas que não deixaram para trás, andam em algumas dessas obras da carne, não se arrependem, andam em pecado, ou seja, em iniquidade. Uma coisa eu quero dizer aqui para vocês, nós não somos perfeitos, nem seremos, mas a cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados em Cristo, nos tornando semelhantes com eles, né? Conforme Paulo também diz, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isso, a cada dia a gente vai se aperfeiçoando. E uma coisa é certa, quanto mais a gente entrega para Deus as nossas fraquezas e dificuldades, Deus vai moldando e vai nos alinhando conforme a vontade dele. Mas se você segura aquilo que você faz de errado, se você não reconhece aquele erro, se você não tem a consciência de que aquilo te faz mal, de que aquilo te escraviza, enquanto você não entregar para Deus, vai ficar muito difícil de você mudar. Você não vai conseguir mudar sozinho. Mas uma coisa é certa, quando você anda no Espírito, você não vai praticar as mesmas obras da carne e você
praticava antes de aceitar Jesus você não vai continuar agindo da mesma forma. Não tem como. Então você, de fato, não aceitou Jesus verdadeiramente, não foi regenerado. Porque se você foi, você vai andando cada vez mais no fruto do Espírito. Claro que, vez ou outra, você pode acabar pecando, mas não repetidamente, sempre nas mesmas áreas. Vai ser de vez em quando, mas quando isso acontecer, você pode se arrepender, pedir perdão a Deus e Ele vai te perdoar. Mas se arrepender significa renovar a mente, enxergar aquelas situações de outra forma, perceber que você precisa não apenas pedir perdão e se arrepender, mas mudar a rota e seguir a rota do Espírito Santo, porque você percebeu, a sua consciência percebeu que aquelas atitudes começam a te fazer mal, te trazer tristeza, trazer peso, e você fica travado, você não avança, porque o pecado nos afasta de Deus, assim como afastou Jesus na cruz de Deus, do seu Pai, né? Porque, então é muito sério. O pecado nos afasta de Deus, que possamos então ter sempre essa consciência, deixar o Espírito Santo agir. E quanto mais a gente deixa o Espírito fluir, revelar a nós o que está errado, e cada vez que a gente cede, muda, mais fica fácil da gente ser moldado pelo Espírito Santo. Cada vez mais na luz, mais luz a gente vai ter dentro de nós e através de nós. Aqui eu gostaria de compartilhar mais um versículo com vocês, Oséias 4:6. Meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Veja que o pecado, quando não é tratado em nós, ele vai nos destruindo cada vez mais, vai trazendo tristeza, desgraça, divisão, separação, doença e até mesmo a morte. Então que a gente possa conhecer a palavra, conhecer o Espírito, orar, conhecer a vontade de Deus, para que o pecado não destrua nossas vidas. Em João 15, de 1-2, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estende em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja que quando nós estamos em Cristo e Cristo em nós, naturalmente nós vamos dar muitos frutos. E esses frutos significam a nossa transformação diária interior, de mente, de sentimento, de atitude, e também as obras que a gente pratica no reino de Deus, em favor de pessoas. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Veja que é melhor dar do que receber, porque quando nós semeamos na vida dos outros, perceba que Deus superabundou na tua vida. Deus trouxe provisões além do que você precisava para que você pudesse dar. E mesmo que você aparentemente não perceba, ainda que aquele recurso que você recebeu, né, você pense que ele não dá para o mês inteiro, que ainda virão outros durante o mês, ou mesmo que você não tenha certeza, quando você aprende a extrair parte de todos os recursos que você ganha para você abençoar a sua igreja, para abençoar um irmão que está com uma necessidade, quando você aprende a fazer isso por fé, mesmo sem saber quando virão outros recursos, mas você tem fé em Deus, você tem confiança que se Deus pediu para você ofertar, para você abençoar a vida de alguém, você pode ter certeza que se Deus pediu para você fazer isso, tem provisões maiores e melhores vindo da parte de Deus para a sua vida. Tenha certeza disso, não duvide, porque se Deus, o Deus que dá a direção é mesmo Deus que dá a provisão. Confia nele, entrega seu caminho a ele, entrega tudo para ele e você verdadeiramente será feliz, pleno, sua vida terá equilíbrio. Precisamos continuar sempre semeando na vida dos outros para que elas possam ter dignidade, assim como nós somos dignos. E perceba que tudo na vida, no reino de Deus, no relacionamento com Deus, é a base da entrega. Quando nós entregamos, quando nós reconhecemos que nós não sabemos como fazer, como mudar, quando nós entregamos para Ele, os seus frutos vão sendo desenvolvidos e aperfeiçoados em nós e através de nós. E nós poderemos resplandecer a luz de Cristo e faremos boas obras em nome de Jesus. Deus te abençoe.